Temos falado muito sobre logoterapia e já vimos o quanto a logoterapia aponta para os valores e o sentido da vida. Aqui cabem algumas considerações. A igreja fala sobre valores. Será que temos entendido e aplicado de forma correta? Vamos perguntar ao psicólogo e logoterapeuta Paulo Resch como ele vê essa questão. Bom dia, Paulo. Alegria tê-lo de volta. Bom dia, Moninha. Saudades. Saudade, que bom. Paulo, o erro, então, que talvez estejamos cometendo seja apontar muito para as regras. Olha, Moninha, muito feliz com essa possibilidade de falar sobre isso, porque, de fato, é fácil perceber. Vamos ver alguns pontos que são básicos assim da logoterapia. A logoterapia aponta para os valores. O ser humano busca realizar valores, porque é isso aqui que nos preenche, nos edifica. Nós podemos também estar, digamos, nós podemos encontrar supostos valores que, na verdade, não são valores, são contravalores, né? O poder, o dinheiro, o prazer, etc, etc. Mas o que acontece? O que é mais fácil transmitir, Moninha? Os valores ou as regras? Qual é a tua impressão? É mais fácil transmitir as regras, né? Porque valor, eu preciso de dar exemplo. Exatamente. O valor, ele pede um exemplo, ele pede testemunho, né? Então, eu tenho feito muitas reflexões sobre a nossa vivência na igreja, nas igrejas também, não é? A Igreja Católica não é a única que sofre. Todas as experiências cristãs sofrem com este fato. É muito fácil transmitir regras. E eu sou muito pragmático, eu sou muito prático, né? E costumo também questionar as pessoas, os pacientes, casais. Você já sabe que trabalho muito com casais, né? Mas adolescentes também. Por exemplo, na educação dos filhos, é muito fácil, muito comum a gente dizer assim, mas é porque aprendemos assim. Nós somos obrigados a ir na missa uma vez por semana. Ótimo, é uma regra. Mas nós transmitimos suficientemente, de modo adequado, o valor da celebração? Por que somos obrigados? Inclusive, quando a gente descobre o valor, não precisa ser obrigado. Eu tive um dado momento na minha história que eu percebi assim, puxa, a missa é um valor tão grande, a celebração é um valor gigantesco. Eu não vou porque sou obrigado, eu vou porque eu percebo esse valor. É maravilhoso isso... quando você fala isso. Desculpa te interromper, Paulo. É importante falar isso, porque quando você fala isso, você está dando esse valor ao invés de dar a regra, não é? Exatamente, exatamente, exatamente. Isso vale não só, mas, por exemplo, na escola, na educação. Quem de nós não teve dúvidas no nosso processo formativo, na nossa escola elementar, segundo grau? Eu tive essas dúvidas tantas vezes. Para que me serve isso? Eu nunca vou usar. Nunca vou usar essa disciplina, por que eu sou obrigado a estudar isso? Quando a gente não percebe o valor, é muito mais difícil realizar aquela tarefa. Com certeza. Então, nós precisamos estar atentos. O que é que estamos passando para as nossas crianças, para os adolescentes? O que é que estamos passando na formação, nas paróquias? Devemos apontar para os valores. Então, Paulo, diante disso que você está falando, qual é a abordagem mais correta para a gente direcionar para as crianças e os jovens? Olha, quanto mais apontarmos para esse ponto, valor, e aqui, veja, o Papa Francisco ele tem feito pequenas revoluções
na igreja. E eu penso que é sempre uma bênção. Por quê? Porque o Papa encontrou situações onde ele diz assim, mas eu não preciso morar neste local. Eu posso morar num outro local mais simples. Eu posso as refeições. Eu não preciso ter uma refeição aqui particularizada. Então, eu acompanho e percebo que o Papa Francisco ele aponta para essa direção de valores que têm a ver com simplicidade, com transparência, né? Proximidade com as pessoas, né? Inclusive, Acolhimento é fundamental. consciência que ele tem trabalhado também, né, Paulo? Exato. A gente precisa, então, seguir a nossa consciência? Perfeito, ótimo, ótimo. O Viktor Frankl, o autor da logoterapia, ele tem uma frase que é fundamental. Ele diz assim: todos nós temos uma consciência pré-reflexiva. O que ele está dizendo? Nós temos uma condição no nosso interior que é dada por uma dimensão que transcende a mente humana, que eleva a mente humana, que está além do corpo e da mente, que é a dimensão do espírito. E reitero, como disse outras vezes, Frank dizia, eu não estou falando de religião, estou falando do ser humano, que o ser humano é assim. Agora, nós temos essa dimensão, significa que nós temos uma capacidade de perceber o certo do errado. Aí ele diz assim, temos uma consciência pré-reflexiva. O homem da rua, o popular, aquele que não estudou, ele tem uma percepção do que é certo e errado. E nós todos temos isso. Antes de estudar sobre a ética, sobre não sei o quê, nós sabemos isso aqui é certo, isso aqui é errado. E o Papa Francisco, ele tem apontado muito, nós devemos formar consciências, não substituir consciências. Ou seja, não cabe a nós ditar regras que depois, como é que podem as regras serem universais? Que regra que pode valer para mim e para um povo africano ou para uma população que está lá no Canadá, no meio da Amazônia? Nós precisamos formar consciências. E aí sim, nós estaremos caminhando sempre mais para um cristianismo que é mais autêntico. Uhum. Por quê? Porque seguimos, não porque eu sou obrigado, porque não podemos excluir as regras. Vamos atentar para isso. Não é excluir regra. Então, cada um faz o que quer? Não. As regras, elas servem como um norte. Elas apontam, mas eu devo ter e decidir com a minha consciência. Uma pessoa hoje, Moninha, me citou o semáforo, o sinal num cruzamento. Dizer, pois é, mas eu vejo que a regra, ela diz assim, você tem que parar no vermelho. É verdade, mas veja o seguinte, a própria regra que diz parar no vermelho, já tem uma lei que diz assim, depois das 22, você não é obrigado a parar, você esteja atento no cruzamento, mas você não precisa parar. Uhum. Por quê? Porque o bom senso já diz o seguinte, vamos estar atento, pode ser perigoso ficar parado ali no sinal vermelho. Uhum. Então, veja, a própria lei, ela tem já uma adaptação. E, reitero, nós precisamos perceber o caminho dos valores. Uhum. Paulo, quando você fala, esse exemplo do semáforo é muito bom. Então, até a própria regra da lei, ela foi modificada por conta do bom senso. Então, exato, quando a gente coloca na questão de valores, eu coloco o amor na frente. Então, posso fazer igual Santo Agostinho, ame e faça o que quiseres. Exatamente. Agora, exatamente. Agora, essa palavrinha ame, isso aqui é uma garantia de um valor que poderá ser realizado. Frankl sinaliza assim, em cada circunstância, em cada momento,
Eu tenho um valor, ou seja, eu tenho uma opção que é o valor maior, que a vida está pedindo para mim naquele momento. Santo Agostinho diz: ame e faça o que quiser, porque ele já naquele tempo ele estava no caminho dos valores. Porque ele diz assim: se eu amo, eu faço o que eu quero. Ele está dizendo assim: a regra é secundária. Ele não excluiu a regra, mas ele colocou uma regra que coloca o amor como fundamento. Isso é maravilhoso. No workshop, eu faço propaganda do workshop porque eu percebo os resultados. Claro. Aliás, semana que vem a proposta é entrevistar mais um casal. Mas veja, no workshop, um dado momento, eu mudo o foco totalmente, porque começo questionando assim: quanto você investe para a tua vida profissional? E eu percebo que as pessoas se questionam e fazem e trabalham esse assunto. Quanto se investe como pessoa, como casal, para a vida profissional. E no instante seguinte, depois de um breve intervalo e reflexão, quanto você investe no casamento. Porque, veja, isso aqui, eu penso que o cotidiano nos leva a investir muito no profissional e, por vezes, deixamos de lado esse investimento na vida a dois. Investimos na educação dos filhos e deixamos em segundo plano o investimento na vida do casal. Tem alguns casais que eu questiono, gente que está 25 anos de casado, 30 anos, quando vocês namoraram a última vez? Porque isso é um caminho também dos valores. Verdade. Primeiro o casal, depois os filhos. É verdade. Para isso, primeiro o casal, porque só quando aconteceu o casal que os filhos vieram depois. Primeiro o casal, com toda certeza, onde a vida foi gerada. Paulo, é sempre tão bom conversar com você. O nosso tempo também já estourou aqui. Lembrando que, gente, o Instagram do Paulo, @pauloresch.logoterapia, está aqui na tela. O telefone 21 98871 2551. Iremos ter workshop? Teremos um workshop em janeiro, no primeiro final de semana, 6, 7, 8 de janeiro, um workshop que será também presencial no estado do Rio de Janeiro, um local maravilhoso, e também online, algumas poucas vagas, porque sendo presencial e online, ele será um pouco mais reduzido em termos de vaga online. Mas entre em contato, será uma experiência revolucionária, porque vai ter também passeio, cachoeira e etc, etc. Maravilhoso, Paulo, sempre bom. Obrigado. Gente, todas as informações aqui na tela. Entra no Instagram dele, link na bio, chama e se inscreve. Paulo, muito obrigada. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.